Olá pessoal, hoje dia 26 de novembro de 2015 começa mais uma abertura de mercado. Depois de um dia bastante conturbado, mais uma vez a gente não está falando aí de problema com determinada mercado, não é problema lá na China, não é problema nos Estados Unidos, não é problema em nenhum lugar, é um problema nosso. Ontem é muito problema político e econômico. Nossa bolsa caiu em mais de 3%, dando fim àquela recuperação que a gente vinha tendo desde a semana passada. Algo até muito surpreendente, né? Eu comentei ontem no fechamento aqui que a teoria mais antiga e clássica da análise técnica é a teoria de Down, que falava que os preços descontam tudo, exceto atos de Deus, né? O que ele queria dizer é que tudo, né, está embutido no preço. Então, às vezes, alguém fala para mim, por que, por exemplo, a Alpargatas caiu, né? Aí o pessoal vai falar, não, porque a JBSS comprou. E eu vou falar, não, cara, a Alpargatas caiu porque ela fez um movimento de alta, chegou em 100% da projeção de Fibonacci e após isso é normal corrigir. Então, o analista técnico ele acaba encontrando todas as respostas no gráfico que tem como única variável o preço. E Charles Dow falava muito bem disso, que a única coisa que importava ou que poderia modificar uma condição existente no preço era exatamente atos de Deus, como uma catástrofe, como algo que possa acontecer com determinado setor, algo surpreendente, enfim, que não tem a ver com essas notícias que são veiculadas diariamente, né, de hora em hora aí nas principais agências de notícia relacionadas à economia. Mas a partir do incremento aí esse ano dessa operação Lava Jato, né, a gente aqui para o Brasil precisa mudar um pouco essa teoria de Dow, né? Então, a partir daquela operação que a gente estava em Marfrig e a que amanheceu com baita gap de baixa, né, eu comecei a brincar que a teoria de Dow poderia ser o preço desconta tudo, exceto atos de Deus e operações da Polícia Federal, da Operação Lava Jato, né? Então ontem o que aconteceu foi exatamente uma dessas exceções, o mercado que estava indo bem, ações que tinham gráficos muito bonitos, acabou que voltou tudo ontem, justamente por conta aí desse problema, que a princípio era um problema político, mas também virou um problema econômico. Tem muito medo aí desse problema que aconteceu ontem com um dos bancos, um dos maiores bancos brasileiros, contaminar outros bancos, enfim, principalmente o setor de banco, empresas ligadas às empresas estatais tiveram uma forte queda, né? Então, a maioria dessas empresas que eu comentei caíram mais do que 5% ontem. O mercado caiu pouco, perto de 3%, né? Agora, a gente perdeu uma grande chance de subir e romper de vez uma consolidação que a gente tinha. Daqui a pouco eu vou mostrar, inclusive, o gráfico do Ibovespa, justamente porque ontem foi um dia de paz na economia do mundo inteiro, né? Ontem a Ásia subiu, né? Hoje a Ásia subiu também, refletindo até um bom momento que o mercado americano viveu ontem, o mercado europeu também subiu. Hoje a mesma coisa, apesar de ser feriado, dia de ação de graça nos Estados Unidos, portanto, provavelmente um dia um pouco mais chato, talvez nem tão chato por conta aí dessa crise que a gente está vivendo aqui, né? Então talvez a volatilidade vá até ser maior, né? Se não fosse isso seria um dia chatíssimo. Mas mesmo com o mercado americano fechado, o S&P 500 futuro está cotando, nesse momento aí está 0,40 de alta, você tem aí o mercado europeu também subindo, quer dizer, a gente tem uma paz no mundo inteiro, uma chance danada da gente conseguir romper essa região aí que hoje eu entendo que é os 49,350, que era o ponto mais importante para a gente. Mas enfim, a gente teve aí esse problema interno nosso, mais uma vez, não é problema no mundo, não é problema na China, é um problema nosso aqui no Brasil, uma queda bem forte de mercado, e dessa forma a gente conseguiu o que já não era mais de se esperar, que era voltar para aquela consolidação, né? Enfim, é o que a gente tem para o momento, vamos trabalhar com isso, e eu queria começar mostrando exatamente esse gráfico do Ibovespa que reflete isso que eu estou falando, né? Então, a gente vinha vivendo uma consolidação. Eu nem tinha essa linha aqui traçada nos 49,350, a gente tinha essa linha aqui traçada, né? Essa linha vindo aqui de cima, né? E que mostrava que antes do pregão de ontem a gente estava bem próximo de romper essa linha, a gente fechou um pouquinho acima dessa linha, quer dizer, a próxima resistência já era esse ponto, mas com a queda que a gente teve aqui, o preço acabou voltando
para consolidação, tá? Eu até hoje já tiro essa linha e deixo essa aqui de cima. Enquanto a gente estiver nesse miolo aí, o mercado continua aí sem uma tendência muito bem definida, né? Eu comentei com vocês aqui várias vezes que para a gente ter um movimento forte de mercado, a gente precisa de unidade. Então eu falei, olha, durante toda essa subida, no dia que os bancos estão bem, as siderúrgicas estão mal, no dia que as siderúrgicas estão bem, os bancos estão mal, no dia que os bancos estão bem, as siderúrgicas também, a Vale cai 6, 7%. A gente nunca teve, neste movimento, ou nesses últimos 3 meses, unidade, né? Todos os ativos, ou 90%, 96% dos ativos que compõem o Bovespa olhando para o mesmo lado, né? Ontem, depois de muito tempo, a gente teve essa unidade, tirando o setor de siderurgia que subiu com muita força, ainda especulando ainda um possível alta na taxa de importação do aço, né? O resto do mercado todo caiu e caiu com muita força, né? E não foi para o lado que a gente queria, mas acabou acontecendo, tá? E por que não foi para o lado que a gente queria, né? Por que a gente prefere alta, né? Eu continuo achando, pessoal, que para baixo não tem muito dinheiro para ganhar no swing trade. No day trade, claro, né? Teve aí, por exemplo, ontem excelentes operações de venda. Mas na compra, né? Tá difícil da gente pensar em fazer dinheiro, tá? Tá bem difícil. A desculpa na venda, né? Porque no swing trade na venda, né? Porque existem uma série de suportes. E eu acho que esse rompimento, se acontecer para cima, vai ser muito mais rentável, tá? É por isso que a gente prefere, eu particularmente prefiro que se tivermos um rompimento dessas linhas, que seja para cima, porque eu acho que tem mais dinheiro para ser ganho, tá? Bom, enfim, essa semana, como a semana começou positiva, né, a gente tinha principalmente operações de compra. Ontem, no começo do pregão, eu fiz lá uma conta e falei, pessoal, se a gente zerar todas as operações agora, a gente sai no 0 a 0 na semana, mas deixaríamos de seguir a estratégia, né? E como é mais importante do que ganhar ou perder essa semana, é seguir a estratégia. Eu acabei falando, olha, tá todo mundo à vontade aí para, se quiser, encerrar todas as operações, mas eu vou seguir com as minhas indicações, como faço sempre, até sexta-feira, 4h30 da tarde, porque acho que mais importante do que ganhar ou perder essa semana seria exatamente seguir a estratégia, né? Inclusive, algumas vezes, né, as pessoas me perguntam no Facebook, aliás, o dia inteiro, sobre um monte de coisa, né, mas ontem, inclusive, mas praticamente todos os dias, né, uma das pessoas que me acompanha lá falando, pô, André, eu vim aí muito bem durante muito tempo e hoje eu tive um prejuízo grande e tudo mais e tal. Como é que você faz quando você tem um prejuízo e tudo mais? Como é que fica a cabeça e tal? Eu não ligo de ganhar ou de perder. Então, se no final do dia eu perdi R$1.000 ou se eu ganhei 10 mil, cara, tanto faz, eu não ligo mais, eu não fico feliz quando ganho ou quando faço alguma indicação e isso dá dinheiro, eu também não fico triste quando faço alguma indicação e não dá certo, né, e perde dinheiro. O que me deixa feliz ou triste no final do dia é se eu seguir ou não a minha estratégia, porque eu sei que no fundo, como a minha estratégia já existe há muito tempo, já foi testada, já foi retestada, já foi testada em momentos de alta, já foi testada em momento de queda, já foi testada em movimento lateral. Eu sei que no fundo, se eu seguir a minha estratégia, eu vou acabar que no final de uma temporada, de um mês, de 3 meses, eu vou ganhar dinheiro, né? Eu posso não ganhar essa semana, eu posso não ganhar hoje, mas seguindo a estratégia, eu vou no final de um período ganhar, né? Então por isso que mais importante do que ganhar ou perder essa semana, ou hoje, ou amanhã, ou esse mês, é seguir a estratégia, porque no fundo, né, é isso que vai te trazer algum tipo de retorno, perfeito? Bom, vamos começar respondendo as perguntas de vocês, começando aí com alumínio subindo muito, pode esperar alta nas metalúrgicas? Não sei, Lozano, eu não faço ideia aí, não faço ideia de como é que pode ser o movimento. Mas vamos começar olhando exatamente as siderúrgicas, né? Porque são hoje aí destaque positivo aí, mesmo com a queda de mercado, elas continuam performando bem, tá? Em relação à GGBR, né, ela continua aí com um gráfico todo esquisito. Passa para o gráfico para mim, por favor.
ela continua com o gráfico todo esquisito aqui, né? Então ela tinha um fundo aqui e um topo aqui. Por enquanto fez um fundo mais baixo, mas não rompeu o topo anterior, né? Então é uma operação difícil a ser feita, né? Eu nem consigo falar se isso aqui é tendência de alta ou de baixa, né? Então, para mim aqui é uma tendência indefinida, né? Agora CSNA não, né? CSNA ela claramente tem um fundo mais alto que o fundo anterior e um topo mais alto que o topo anterior, né? Além disso, a gente deixou traçado, não sei porque, nem porque não está aqui, né? Opa, deixa eu traçar isso aqui direito. Ela tem uma onda 3, né? Que ainda dá um alvo um pouco maior para ela, aqui perto do... Pô, que número esquisito, né? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui para não ficar esse número esquisito aqui. Pronto, agora está um número mais bonito. Pelo menos aqui um alvo em 6,63 a CSNA continua tendo, tá? Então seria aí 100% da projeção dessa primeira onda que aconteceu no mês de outubro, né? No mês de final de agosto, setembro até início de outubro, tá ok? Então ainda tem chance aí de um pouco mais de alta. O gráfico mais difícil é exatamente esse de Usiminas, né? Porque é um gráfico de uma empresa que mesmo com o setor performando bem, mesmo com o setor subindo bastante, né? Tá muito perto do fundo, né? Então talvez essa seja até uma solução para se o mercado resolver cair, tá ok? De repente aí uma venda no rompimento aí de 2,45, tá? Bom, vamos lá. Ibov 0,30, né? Na verdade você deve estar falando do índice futuro, né? Exatamente, né? Para quem não acompanhou ainda, né? O índice futuro está subindo um cadiquinho, né? Em relação ao fechamento de ontem, 0,22, né? E o dólar caindo, pelo menos estava caindo um pouquinho, né? Tá caindo aqui um pouquinho, 0,23, tá? Então a gente pode dizer que a gente está bem perto da estabilidade, né? Não tem aí ainda viés nem de alta nem de baixa, tá ok? André, vale comprar Vale com stop a 11,50, Vale 5. Esse é um bom ponto de suporte, tá? A Vale ontem se sustentou o dia inteiro e acabou caindo no final, né? Tem aqui esse fundo, que é o fundo lá de 2006, enfim. Eu não gosto desse tipo de operação, mas não vejo problema em fazer, até porque o stop é pequeno. Principalmente se ela amanhecer a 11,70, você bota o stop aí a 11,49. É quase uma operação day trade, né? Enfim. Bom, BBTG11. Renato, não tem como analisar gráfico de BBTG11, né? O que eu vou falar aqui? Você já me conhece há muito tempo, né? Eu não mando comprar ação em tendência de baixa, tá ok? Jamais. Eu acho que na tendência de baixa a gente só vende, né? De forma nenhuma eu vou dar indicação de queda, né? Eu não vou dar indicação de venda num papel que caiu de um dia para o outro 20%, né? Aliás, eu posso sim dar uma indicação de BBTG11, tá certo? Enquanto for um ativo que estiver variando como tá, que a gente não tiver aí durante o pregão um monte de gap e tudo mais, fique longe disso, tá certo? Não é porque o banco é ruim agora, ou porque não. É porque, pessoal, 99% dos que estão ouvindo aqui, tá certo? Estão aprendendo a lidar com ativos que variam 2, 3% por dia, tá? É gente que saiu há poucos anos, ou há poucos meses, ou há poucos dias da poupança, que era alguma coisa que variava 0,5 por mês. Então você está se acostumando a tradear ativos que variam 2, 3% por dia, né? Você não tem nenhuma chance de ganhar dinheiro num ativo que está variando 20, 30, 40% por dia. Pode acreditar em mim, tá? Eu tenho muita experiência, eu tenho 20 anos de mercado, então tá bom, então vai lá e tenta fazer alguma coisa. Mas para a grande maioria, acho que até para mim, tá? Não faz sentido a gente perder tempo tentando ganhar dinheiro com essa grande volatilidade aí que está tendo o ativo, tá? Então, eu acho que a melhor indicação aqui para a grande maioria dos que estão ouvindo é fique fora por enquanto de operações com esse ativo, espera a coisa se acalmar, espera o gráfico mostrar que existe um bom gerenciamento de risco, só a partir daí volte para olhar esse ativo. Confie em mim, eu já conheci, talvez não milhares, mas com certeza centenas de investidores que em algum momento da sua carreira decidiram correr atrás dessas grandes volatilidades. Eu posso te garantir, todos quebraram, tá certo? Todos quebraram. Assim, todos os meus amigos que em algum momento ficaram atrás dessa grande volatilidade,
seja com ativo que está sofrendo algum problema ou que tem algum fato relevante, seja com mico, que era outro tipo de coisa que dava uma grande volatilidade, seja com opções a seco, que é a outra coisa que te promete uma grande volatilidade, todos, sem exceção, não estão mais hoje no mercado porque perderam o capital que tinham, tá? Então a minha indicação é, por enquanto você não tem aí uma liquidez, não tem uma volatilidade que você está acostumado a tradear e, portanto, você tem experiência com isso, fique fora do ativo, tá ok? Vamos lá. Edi pedindo para dar uma olhada em Pomo 4. Pomo 4 está muito bonita, é um ativo que eu não gosto da compra aqui nesse momento porque está longe das médias. Vocês sabem que as minhas operações são feitas perto das médias móveis. Por exemplo, a gente deu compra em Pomo 4 no rompimento de 1,93 ou 94, alguma coisa, no estudo de domingo, né? Vocês puderam acompanhar e até fazer as operações junto comigo, porque estava aqui perto da média, tinha rompido a linha de tendência. Aqui está longe da média, eu não gosto de comprar. Então acho que isso aqui é para quem está comprado. E quem está comprado pode pensar no stop abaixo da mínima de ontem, 2,37, na pior das hipóteses, se estiver tentando fazer uma operação maior, mais longa, stop abaixo de R$ 2,17, tá? Bom, poderia analisar a GGBR4, a gente já falou dela, mas eu acho que isso aqui é para quem está comprado, né? Não é para comprar agora, tá? Aliás, ontem a gente fez uma day trade com ela, né? Foi um day trade muito bonito, porque a gente com aquele mercado caindo, com que nem chumbo, a gente conseguiu ganhar ontem comprando, né? Para quem está comprado aí, eu imagino que um bom stop é abaixo desse fundo aqui de 564 e tá tudo certo com ela, tá ok? Vamos lá. André, comente VEG 3. Vamos lá. Então, VEG 3 por enquanto em tendência de baixa, tá? Mas, aliás, já está numa tendência indefinida no gráfico diário, né? Porque já desceu aqui, não fez um novo fundo, está subindo aqui, mas também não fez um novo topo. Porém, essa onda aqui é muito curta. Cara, eu agora, assim, eu sempre falei com vocês da VEG, da tendência de baixa de VEG, a gente fez venda em VEG, se eu não me engano, aqui nesse rompimento aqui desse fundo, foi uma boa operação, inclusive. Mas agora eu não vejo operação para ela. Eu acho que a alta aqui dela é bem limitada, eu acho que ela precisa testar o fundo antes de fazer uma onda grande para cima. Tem essa resistência nesse ponto, tem a resistência aqui na média móvel de 72, mas também não vejo venda por ativo. Eu acho que por enquanto esse aqui é um ativo para ficar de fora. Se está comprado, muita atenção nessa região, essa região aqui de quem sabe pular fora, tá? É uma região de muita resistência, tá ok? Vamos lá, o EPM, André, bom dia, por favor, dá uma olhada em Detex. Bom, o Detex é uma das indicações nossas, que pena, né? Porque eu imagino que se não fosse esse problema de ontem, ela estaria lá perto dos 7,50, né? Mas ela não conseguiu ganhar força. Aliás, ontem tentou de novo e como o mercado voltou pra caramba, ela acabou voltando também, fechando bem perto do nosso ponto de entrada. Não mudou nada, stop abaixo de 6,56 e alvo em 8,38. Vamos ver se ela ganha força a partir de hoje, tá? Brasfoods, bom, é outro ativo em tendência de baixa que está passando por uma correção, né? Mas essa correção é só uma correçãozinha mesmo, né? Olha só, se a gente for pensar em retração de Fibonacci, né? Então Fibonacci, a teoria de Fibonacci fala que quando você tem uma perna de mercado, né? É interessante pensar numa volta até entre 50% e 61% da onda anterior, tá? Então quando ela sobe uma merreca aqui, por enquanto ela só está corrigindo realmente a tendência de baixa, tá ok? Então, eu não vejo operação de compra no gráfico diário. Ah, André, mas eu opero o gráfico de 60 minutos. Então tá bom. No gráfico de 60 minutos, se ela romper aqui essa região de 57,75, você tem aí uma possibilidade de uma boa esticada do mercado, tá ok? O que pode dar para você uma boa operação de 60 minutos, tá ok? Mas no gráfico diário, eu por enquanto não vejo operação. E provavelmente se for enxergar alguma operação daqui a alguns pregões, ela não vai ser de compra, pelo menos por enquanto, tá? Ela provavelmente primeiro será uma operação de venda, tá? ITSA4 é uma operação que a gente falou dela na semana passada. Ela estava muitíssimo interessante, né? Acabou que a gente encerrou a operação na sexta-feira, felizmente, né? Porque se tivéssemos ficado, sexta-feira ela estava aqui, né? Não, quinta-feira, desculpa, né? Não teve sexta, né? Quinta-feira ela estava aqui. Se tivesse ficado, estaria no prejuízo, tá? Bom, pois bem, se eu tivesse comprado nessa operação, eu teria estopado ontem no rompimento de 7,35. Como eu não estava,
e quem esteve, né, ou quem está comprado, eu recomendo manter esse stop aí. Abaixo disso eu não acho que vale a pena ficar. Você pode até falar, pô, André, tá tão perto de um ponto de suporte, então vou botar aqui o stop abaixo de 7,12. Porém, mas coloque, porque abaixo desse ponto realmente ela fica muito feia, tá? Tô torcendo realmente para ela ganhar força e voltar a subir aqui, porque pode... Para baixo tem um monte de suporte, então tem suporte aqui, tem suporte aqui, tem suporte aqui, tem suporte aqui. Para cima, se romper principalmente essa região de R$8, eu acho que ela segue livre, leve e solta para subir. Então eu gosto muito mais dela para cima. Então, como eu não estou comprado, eu posso só torcer pelo movimento, né? Torço para que ela se recupere a partir de hoje, tá? BBDC4, diferente de TSA, eu não vejo compra, né? Ela tá aí, dos bancos o que você esteve mais fracos, né? Como ontem caiu, é mais um motivo da gente não ver nenhum tipo de compra, tá? Então o único ponto que eu vou começar a imaginar compra para BBDC vai ser se aqui nessa região ela realmente encontrar um suporte bem forte e criar uma condição de reversão de tendência de onda 3. Por enquanto eu não enxergo isso, tá? O Dan tá pedindo para dar uma olhada em lojas Renner. Dan, tá aí, ó. Essa é a cara de lojas Renner, Dan. Assim como de grande parte do mercado, tá? Não existe tendência. Quando não existe tendência, não existe dinheiro para ser tirado do mercado, né? Você até, quando o mercado está em consolidação, né? Quem faz operações mais curtas de gráfico de 60 minutos consegue se lidar com isso aí. Mas para operações diárias, ou você espera o rompimento de 18 para tentar alguma coisa na venda, ou você espera o rompimento desses 20,80 para tentar alguma coisa na compra, tá? Durante a consolidação realmente eu não vejo nada a ser feito, tá? Léo, não dá para analisar todas que você pediu, senão eu vou ficar aqui até o final do meu horário aqui, não vou conseguir analisar mais para ninguém, tá? Mas eu vou falar de V24, aliás de Cielo, tá? Que foi uma das que você pediu. É outra que está em consolidação, tá, o Léo? Mas eu gosto muito de Cielo se ela cair abaixo dos 36. Eu acho que pode sair daqui uma boa venda, tá? Na compra não enxergo ainda, mas se ela perder essa consolidação para baixo, eu acho que tem aqui uma boa venda a ser feita, tá? Vamos lá. André, me parece... Gifeme, eu não falei... bom, enfim, tá ok. Tá aí seu comentário, beleza. Por favor, estou comprado em CROT 3. O que você acha? Vamos lá, CROT 3. Então, essa é uma que eu gosto bastante também, acima desses R$10,90, R$11, né? É uma que tem uma belíssima possibilidade de fazer uma onda 3 para cima a partir desse ponto, tá? Para quem está comprado, eu acho que o stop tem que ser abaixo de R$10. Eu acho que só abaixo disso, tá? Que você pode desistir da operação, tá? E torça muito pelo rompimento dos 11. Eu acho que a partir desses R$11 ela tem uma chance danada de ganhar gás aqui para cima, tá? Então o mercado tem que se segurar por aí, tá? Ô Gifeme, eu entendo o que você falou aqui, né? Quando a gente começa, quando a gente ainda tem pouca experiência, ganhar ou perder hoje, ganhar ou perder uma operação é realmente importante, tá certo? Você está sempre domado por sentimentos de medo e ganância, medo e euforia, melhor. Então é o medo quando está perdendo e aí você se preocupa e fica triste e chora no final do dia. Ou também do dia que ganha, né? Conta para todo mundo, vai no Facebook e grita lá, é gain e tal, né? O que muita gente faz, né? Com o passar do tempo, né? O mercado vai selecionando quem vai ficar, quem vai sair, né? E geralmente os que ficam vão sendo as pessoas que vão conseguindo domar esses sentimentos, tá? E a hora que você deixa de ter medo, a hora que você deixa de ficar eufórico, né? Você percebe que o mais importante de tudo, do que ganhar ou perder hoje ou amanhã, é você seguir uma estratégia que dá certo no longo prazo, tá? Então, à medida que você vai ganhando experiência, você vai entendendo isso e aí você vai, em algum momento, concordar comigo, tá? Não importa se a gente vai ganhar hoje ou perder, tá? Desde que a gente siga a nossa estratégia que dá certo no longo prazo, isso tanto faz, tá ok? Isso tanto faz. Eu sei que não é fácil conseguir isso e pode até parecer uma coisa que seja só uma ilusão, mas tente conversar com pessoas que estão no mercado não há 2, 3 meses, mas há 10 anos, 15, 20 anos, que você vai ver que é o pensamento de todos, tá certo? O que a gente precisa é saber qual o caminho a seguir
e seguir esse caminho. Se você testou, se você percorreu esse caminho e sabe o que dá certo, né, o seu foco é em se manter nesse caminho, tá? Pode até ser que você precise parar para trocar um pneu, que você precise parar para abastecer o carro, né? Mas continue no caminho, que é o que realmente importa, tá? Vamos lá. O Gamu está pedindo para dar uma olhada em Light 3. Bom, Light 3 rompeu uma consolidação aqui, aí ganhou força, rompeu, fez outra consolidação aqui, agora rompeu para baixo, tá? Então aqui não tem operação de compra, com certeza, né? O mercado está caindo, rompeu uma consolidação para baixo. E também tem muito tipo de suporte aqui por perto, tá? Eu não enxergo operação de venda. É mais um dos ativos para ficar de fora, tá ok? Vamos lá. Natura vai descer mais? Vamos ver aqui a Natura. Isso é uma coisa que ninguém consegue te responder, né? Não tem como saber se hoje vai subir, se vai cair e tudo mais, né? Agora a gente pode gerenciar o risco. Eu acho que semana passada a gente comentou aqui sobre uma possibilidade de compra de Natura aqui no rompimento de 24,50 com stop abaixo de 23,28. Se comprou essa operação, já tomou stop, tá ok? Então já não pode mais ficar nessa operação, tá? Agora, a gente tem um topo mais alto que o anterior e uma correção. Enquanto essa correção não romper esse fundo, a condição de Natura ainda é de mercado de alta, porque ela continua fazendo topos e fundos ascendentes, tá ok? Agora, não dá para pensar em compra agora, né? Não sei se ela vai cair mais ou se vai subir, isso é com o mercado, né? O que a gente pode fazer é, se ela se segurar nesse ponto, fizer um pivôzinho no gráfico de 60 minutos, a gente volta novamente a pensar em compra. Por enquanto não tem essa condição, por enquanto, tá? Vamos lá. André, analisa BBAS3. Analisa BBAS3. A gente já falou, né? Mas vamos comentar de novo com vocês aqui. Deixa eu tirar esse monte de linha aqui. BBAS3 ontem passando por uma grande correção, mas ela vem de deixar um topo mais alto que o anterior, né? Então você consegue perceber que esse topo aqui é mais alto que esse, também está com fundo mais alto que o anterior. Então, por enquanto, também é a mesma coisa de Natura, uma correção normal. O que ela não pode é perder esse fundo, porque aí a coisa se complica. Então, bateu aqui, se segurou, vamos pensar em compra aqui para um próximo momento. Estou comprado no ativo, stop abaixo de 16,60, tá ok? Bom, vamos lá. André pode analisar o índice. É o mesmo tipo de análise de IBOV, né? Mas deixa eu olhar o índice aqui num prazo um pouco menor, né? Por exemplo, num gráfico de 15 minutos, né? Ele tinha, é importante a gente observar isso, né? Até, deixa eu apagar isso aqui, que era os suportes ontem que a gente colocou e ele rompeu para baixo, né? A gente tinha no índice, né? Eu vou colocar no gráfico de 60 para conseguir traçar essa linha aqui de forma mais coerente para vocês, tá? Vamos lá, ótimo. A gente tinha aqui no índice essa linha de tendência, tá? Vamos lá, aqui. Que aqui, de certa forma, ela bateu, até tentou romper, mas acabou fechando acima e foi lá testar o topo, tá? Então, com a queda de antes de ontem, aliás, de ontem, né? O índice perdeu essa linha de tendência e deixou de ter tendência de alta, né? Ele passou a ter tendência de baixa, tá ok? A gente percebe que a partir daí ele sempre está fazendo aqui movimentos descendentes, tá? Presta muita atenção, deixa eu voltar para o gráfico de 60, não dá para ser diferente. Presta muita atenção nessa região, tá? 46.630. Este é o ponto máximo de suporte, tá? E presta atenção também onde estão as médias do gráfico de 60, 47.600. Eu imagino agora que essas duas regiões vão ser suporte e resistência para o índice, tá? Então, ele tem alguma chance de voltar a subir acima dessas médias e ele tem uma chance de uma queda muito mais forte se perder esses 46.600, tá ok? Bom, vamos lá. Alguns dias perguntei sobre SLED, a mesma vem subindo praticamente em linha reta, faz tempo. Legal, é verdade. Você sabe que eu adoro onda 3, né? A onda de reversão de tendência. A gente comprou SLED no rompimento dessa linha aqui, 3,10. Mas vocês também sabem que toda sexta-feira a gente sai da operação, né? Então, quando foi na sexta-feira, depois que a gente tinha comprado, a gente zerou essa operação ganhando 13%, né? Então a gente comprou
por aqui, né, e saiu por aqui, né, então deu 13% e eu falei, nossa, que beleza, que operação fantástica e tudo mais, né. Provavelmente a maioria das operações que a gente zerou na sexta-feira, naquele dia, na semana seguinte voltou, como aconteceu semana passada, né? Então a gente terminou a semana ganhando 5, 6% no BBAS e ela voltou tudo essa semana. Agora SLED foi a exceção da regra, né? Porque a gente comprou aqui e saiu ganhando 12, para quem ficou tá ganhando 60, 70, né? Então parabéns para quem ficou, tá? Ela tá subindo praticamente em linha reta. Ótimo para quem está comprado, eu só compro perto das médias móveis, tá? Então quando o ativo está em tendência, eu espero recuar nas médias para pensar numa próxima compra, como eu fiz aqui. Eu não vejo possibilidade de compra simplesmente porque acho o risco grande, tá? Então isso aqui é muito bom para quem está comprado. Para quem está comprado, vai botando stop aqui para baixo e seja o que Deus quiser, tá? Mas eu não vejo compra no papel aonde ela está, tá? Tem essa postura, eu fico extremamente estressado, quase não durmo quando comprado em BOV. Então, escaranzo, isso é normal acontecer, né? Já aconteceu comigo também. Eu vou te dizer o seguinte, lá no início, né? Lá no início era uma época para mim muito mais difícil, né? Eu estava começando na minha carreira, estava casado, tinha as minhas responsabilidades, eu tinha um monte de preocupação, né? Aquele era o dinheiro que eu tinha juntado com muito custo, então estava boa parte dele investido no mercado de ações. Durante algum tempo eu operei inclusive opções, que era uma coisa que me deixava muito estressado. E chegou num momento, né, que eu acordava tipo assim 2h30 da manhã e começava a pensar, meu Deus, como é que será o mercado externo, né? Será que a China está caindo, está subindo? E eu ligava minha televisão na Bloomberg para ver como é que estava o índice futuro da China, né? E se tivesse caindo e eu estava comprado, eu ficava sem dormir o resto da noite. E se tivesse subindo e eu tivesse vendido, eu ficava sem dormir o resto da noite, né? E com o tempo a gente vai evoluindo, ou morre, né? Ou você tem um ataque cardíaco e morre, ou você vai evoluindo, né? Você percebe que isso é menos importante, você percebe que no fundo só vence quem elabora uma estratégia muito boa e principalmente consegue seguir com perfeição essa estratégia. E aí, cara, se o mercado, o comportamento que vai ter o mercado no dia seguinte ou nos dias seguintes passa a não ser tão importante. Eu posso te dizer o seguinte, eu vivo intensamente a bolsa até às 5 da tarde. Na hora que eu termino o call de fechamento com vocês aqui na Infomoney, às 5 da tarde, eu simplesmente desligo. Eu só vou pensar em bolsa novamente no outro dia às 8 da manhã, tá certo? Que é quando eu começo a me preparar novamente, né? Eu sei que é uma coisa muito mais fácil de falar e como a gente viu até alguns comentários, tem gente que jamais vai entender isso, né? Tem gente que jamais vai entender isso, mas é onde eu vi todo mundo que ganhava dinheiro no mercado chegar, tá certo? O engenheiro, que é o meu caso, né, principalmente o de produção, ele observa como um processo é feito para seguir aquele processo na sua empresa ou no que você vai fazer, até com a pitada pessoal ali, tá certo? Para até tentar melhorar aquele processo, né? E eu sempre fui muito assim, né? Então eu quero ser trader, então eu não vou me espelhar nos que estão perdendo dinheiro, eu vou me espelhar em quem conseguiu vencer, né? Então eu passei a conhecer essas pessoas e vi o que elas tinham diferente do que eu fazia, né? Então ter a parte emocional equilibrada e uma estratégia muito bem resolvida era que eu vi que todos tinham, até os que não usavam análise técnica para fazer as operações, né? E a partir daí, ao invés de eu ficar aí me preocupando se a operação está dando 1% ou se está acima 1% ou 1% abaixo do meu preço, né? Ao invés de sofrer com isso, eu fui me preocupar em desenvolver uma estratégia que fizesse sentido para qualquer momento de mercado, né? Que tivesse aí um desvio padrão grande ou que aceitasse um grande desvio padrão e felizmente consegui encontrar essa estratégia que é a que eu cuido e claro, quando eu mexo com ela é só para tentar melhorar, aí eu faço um monte de testes e se realmente funcionar eu começo a aplicar nas operações que eu indico para vocês, tá? Vamos lá. André, você analisa PRML3? Claro, vamos lá, PRML3. Então,
uma operação difícil de fazer por conta do valor do ativo, né? Eu tenho muita dificuldade de gerenciar risco para ativos que têm um valor muito pequeno. Mas ela deu aí uma boa possibilidade de compra, né? Ela se afastou das médias, aí não dá para comprar porque fica complicado, descansa e começa a subir de novo. Então, se conseguiu comprar nessa correção das médias, o teu stop inicialmente está aqui, abaixo de 92 centavos, tá? Fique atento que esse é um ponto até os 1,04, tá? É um ponto aí de muita resistência, passando isso tá tudo certo, né? Se a gente for usar a projeção de Fibonacci, né, a gente tem um alvo gigantesco aí para o papel, tá? Isso é melhor usado quando você tem uma perna mais longa aqui. Então até se isso aqui demorar um pouco para subir, né, não é nem tão ruim, né? Se tiver aí mais 5, 6 dias de enrolação, nem é tão ruim, porque de certa forma fica até mais fácil quando subir, chegar nesses 1,37 que passa a ser o alvo do papel, tá? André, Braskem. BRKM5, vamos lá. Bom, Braskem passando por um pouco de correção, né? Mas faz parte, né? Faz tempo que Braskem não corrige nada, tá? Ficar atento aqui com essa região da média móvel, que aqui é onde a gente consegue pensar aí como uma possibilidade de uma nova entrada na compra, tá ok? Isso é comportamento de investidor ser sereno, trader profissional com controle de risco também, o resto é jogador. Mas, gente descontrolada emocionalmente, né, você tem em tudo quanto é lugar, né? Você deve já ter conhecido um advogado descontrolado, um engenheiro descontrolado, enfim, você tem bons profissionais e profissionais ruins. Geralmente os que têm um bom controle emocional, né, são profissionais melhor preparados, né? E na bolsa a mesma coisa, né? Os que têm um melhor preparo emocional têm uma chance maior de dar certo, né? Isso faz sentido, né? Bom, vamos lá. GGBR, dá para entrar hoje? Zamp, a gente já falou de GGBR, né? Mas eu gosto sempre porque é interessante. O momento mais difícil de você entrar numa operação é quando o movimento está no início, né? Depois que andou 20%, é muito mais fácil perceber que está subindo, perfeito? Só que no início do movimento é um lugar onde você consegue ter um bom gerenciamento de risco. Depois que andou 20%, o gerenciamento de risco fica difícil. Então, quando eu olho para a GGBR, o que eu vejo? Bom, um ativo que subiu entre fundo e topo aqui 35%, e ela está neste momento a 3%, a 9% do ponto de resistência. Ou seja, se eu comprar agora e colocar um stop aqui, com alvo aqui, eu vou ter muito mais risco nessa operação do que tenho de alvo. Então não, eu não acho que é o momento de entrar em GGBR. Ela pode até subir, mas fica difícil aqui a gente conseguir um bom gerenciamento de risco. Então eu não acho, nem acho que teve ponto de entrada de GGBR aí neste momento, né? Foi uma subida muito forte depois de um novo fundo, né? O analista técnico não compra depois de um novo fundo, né? Ele compra depois do teste do fundo. Se ela não tivesse rompido esse fundo, a gente poderia até ter comprado. Então eu não vejo nenhuma possibilidade com ela agora não, tá? André, o que você acha de Lame 4 para compra? Vamos lá falar de Lame 4. Então, olha, eu comprei Lame 4, né? A gente indicou essa operação do estudo de domingo no rompimento de 18,80, tá? Eu estou extremamente triste com a queda de ontem, né? Porque, poxa, Lame 4 parecia que ia tão bem, tão bonita, né? Mas acabou recuando bem aí ontem, até voltou a ficar mais interessante no final do dia. Porém, pessoal, precisa que, para pensar em compra, que ela venha para cima dos 18,80. Esse é um gráfico que eu gosto bastante, tá? Acima desse ponto aí eu vejo como boa possibilidade de ganhar dinheiro com ela, tá? Vamos lá, PECAR 4. PECAR 4 é muito parecida com CEMIG 4, com Usiminas, né? Mesmo com a puxada para cima do mercado, ela consolidou perto do fundo, e é o que eu falo sempre, né? O analista técnico, ele não tem poder de prever o futuro, mas ele tem todas as ferramentas na mão para calcular a probabilidade, né? Mais vezes, quando o ativo consolida no fundo, ele rompe para baixo do que para cima. Então, a PECAR, eu olho para ela, eu só quero pensar em venda, né? Qual que seria o ponto aí em que eu consigo fazer uma boa venda? Por enquanto eu não consigo pensar em compra ainda. Talvez a gente pudesse fazer a mesma coisa que fizemos já com alguns ativos, né? Enquanto estiver dentro dessa região, não tem nada a fazer. Rompendo para baixo da venda, rompendo para cima, a gente tem que fazer muita conta
para ver se vai dar para pensar numa compra, tá ok? Bom, pessoal, 15 para as 10 da manhã, eu estou indo lá para a Arena do Investidor, que é uma ferramenta gratuita, inclusive para não clientes XP, e convido todo mundo a participar. É só entrar no nosso site, xpi.com.br, e na aba Educação e Arena do Investidor. Lá tem salas que ficam durante todo o pregão abertas para você expressar suas opiniões, você pode ir lá e falar, tá certo? Perguntar o que você quiser, dar a sua opinião, você pode também escrever via chat para mim e eu vou respondendo os alunos que ali estão, tá? Então eu estou lá falando de swing trade, de outros investimentos, inclusive de renda fixa, tem lá salas de operação day trade, salas de tape reading, ou seja, a gente está ali para abraçar qualquer tipo de investimento. Fique à vontade para participar, deixo para todos um grande abraço, espero que tenham aí um belo dia de operação e que hoje, independente de se você vai ganhar ou se vai perder, porque isso não importa, eu espero que você chegue no final do dia e tenha seguido fielmente a sua estratégia, perfeito? É isso que faz um cara ganhar na bolsa. Um abraço, pessoal, até amanhã. Olá, eu sou André Moraes e se você deseja investir com a melhor plataforma de investimentos do Brasil, é só preencher seus dados aqui embaixo e você vai ter à disposição os melhores analistas para ajudar você a investir melhor. Vem com a gente, vem com a XP.